gente está fazendo a cobertura da IFA, esse ano está muito bacana. Eu estou no stand da Atlântico, com o Paulo Carvalho, que é gerente regional, atende o Brasil todo. Paulo, muito obrigado por nos receber. Muito obrigado, Pacheco. Eu queria que você falasse da Atlântico, uma empresa importante, já tem bastante tempo no mercado. Né? Exato. A Atlântico é uma empresa israelense, já tem aí seus 15 anos de mercado, é uma empresa relativamente jovem, mas eu costumo dizer que sempre foi uma empresa que já nasceu com DNA de inovação, já era uma empresa muito à frente do seu tempo. E hoje eu acho que ela é uma empresa que está no tempo ideal, sabe? Porque o mercado foi evoluindo, as questões hídricas se apresentam para todos, né? As questões ambientais se apresentam para todos, e a Atlantium vem promovendo aí com excelência a utilização de radiação ultravioleta para desinfecção de água, e isso gera uma série de aplicações possíveis. Fala um pouco mais do portfólio da Atlantium, né? Tem esses geradores, quais você tem, como que é isso? Bom, a Atlantium ela nasceu para fazer desinfecção simples de água, mas nesses 15 anos a gente teve muito aprendizado, né? Um dos aprendizados é que existem muitos diferentes objetivos quando a gente fala em desinfecção de água. Por exemplo, para efluentes tem a desinfecção simples para descarte em corpos d'água, já a água PW é uma desinfecção bastante mais restritiva, né? Para a indústria farmacêutica, por exemplo. Mais recentemente a gente tem aplicações em proteção de membranas, que eu aposto muito nessa aplicação para o momento que o Brasil está vivendo e o mundo também na questão hídrica. Então a gente está promovendo aqui com uma série de parceiros o reuso de água no Brasil, que é muito importante para a indústria, né? Sim. Tem até uma história engraçada no meu CEO, quando ele veio para cá, ele dizia, olha, quando eu ia para a Índia em 2015, falavam, daqui a 2 anos vai faltar água, depois eu voltei lá, daqui a 2 anos vai faltar água. Em 2018 ele chegou lá e já não tinha mais água para a indústria, porque você tem as prioridades, né? Sim. E aí começaram a investir pesado no reuso, e a Atlantium foi peça-chave para isso. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê o mesmo cenário climático, o mesmo cenário hídrico, e estamos auxiliando aqui nos desafios, principalmente para descarte sustentável de efluentes em corpos d'água e proteção de membrana para reuso sem utilização de químicos. Entendi. Você falou da proteção de membrana, é uma coisa muito interessante. A gente consegue colocar um efeito antes de uma osmose e evitar o biofouling, com muita eficiência. Né? Essa aplicação é extraordinária. Vou contar aqui em primeira mão para o pessoal do portal que a gente acaba de fechar um grande contrato com a Petrobras, justamente nessa aplicação, proteção de membranas. No caso deles é proteção de membrana de nanofiltração, que é a prima pobre da osmose ali, né? Sim. Um pouquinho maior. E diversas aplicações também na indústria, e como resultado a gente tem muito menor geração de biofouling, a não utilização de produtos químicos como hipocloria, biocidas em geral e metabisulfito. Então a gente consegue até prolongar a vida da membrana, porque faz a desinfecção sem gerar aí agressividade para as membranas, né? Essa aplicação é muito interessante porque você substitui um custo recorrente da indústria química. Sim. Por uma solução verde, né, uma barreira física, como a gente se posiciona, e o payback, dependendo, vai oscilar entre 2 a 4 anos. Então, eu até falo, a gente vende uma tecnologia, mas no fundo a gente vende uma operação financeira, sabe? Sim. Não, a pessoa que me conhece, eu sempre trabalhei no setor e fiz várias implantações com UV antes da osmose, então eu sou prova de que é uma utilização muito legal. Eu queria que você me falasse de uma coisa muito interessante no equipamento de vocês, que é uma sacada maravilhosa, que é o fato de você refletir a luz internamente e aproveitar melhor o espaço. Esse é o grande segredo por trás da Atlantium, né? Foi a junção de 2 conceitos, na verdade. A gente tem o conceito de desinfecção ultravioleta, né, que já é um conceito conhecido desde lá da década de 60, ou talvez até antes, mas o que a Atlantium fez foi otimizar esse processo. E então trouxe também o conceito da fibra ótica, que era um conceito científico novo lá de meados dos anos 2000, de reflexão interna de fótons, né? Então todos os sistemas Atlantium, eles têm eles são recobertos internamente por uma manga de quartzo, de cristal de quartzo sintético, que ele é capaz de refletir os fótons dentro do reator e eu não perco o fóton para a parede. Que esse é o grande sacada da Atlantium em relação a qualquer outro fabricante de UV. Quando você joga um fóton contra uma placa metálica ou um metal,
ele é absorvido e transformado em outro tipo de energia, via de regra térmica, né? Agora, as mangas de quartzo, não. As mangas de quartzo, elas são capazes de refletir esses fótons sem perda, né? E aí, com muito menos potência no equipamento, eu consigo entregar mais dose e mais uniformidade de doses, tirando aquele calcanhar de Aquiles da UV, né? Que era a formação de sombra dentro do reator. Aqui não tem sombra, aqui a gente tem reflexão interna total e distribuição uniforme da radiação. Realmente é impressionante, disparado, na minha opinião, o melhor UV do mercado. Isso não tem comparação. Me fala, então, você falou que tem um fornecimento recente na Petrobras, você tem mais coisa já instalada aqui? Nós temos instalados já um parque de entre 7 ou 8 dispositivos em canal aberto aí para tratamento de efluentes, para descarte em corpo d'água. Também é uma aplicação que o Brasil tem que começar a prestar muita atenção na toxicidade que esses efluentes geram para os corpos d'água, né? A gente sabe que os tratamentos em nível secundário são os mais adotados assim, no Brasil. Ele ainda tem ali resquícios de matéria orgânica. E quando você coloca um cloro num efluente com matéria orgânica, você está gerando os temidos trialometanos, né, os subprodutos da desinfecção. Sim. Tem acho que, se não me engano, é no Espírito Santo, que já é uma lei estadual. Você não pode mais colocar cloro em efluente tratado, porque eles perceberam o impacto nos rios, né, e no ecossistemas, no meio ambiente. Sim. E hoje lá você tem outras possibilidades, mas você é proibido de usar cloro. E assim, o meu sonho é ver essa lei se espalhar pelo Brasil, né? Porque a gente sabe que um corpo d'água que recebe um efluente tratado aqui num ponto a montante, a jusante ele serve para abastecimento, né? Eu estou criando moléculas mais complexas por cara que está depois. Exato. E essas outras estações de tratamento de água, elas não são equipadas para remover essas moléculas, esses compostos que a gente está gerando, né? Muitos deles bioacumulativos. Sim. Então, na verdade, a nossa visão é aí que começa o reuso, né? Que é o reuso chamado reuso não planejado, o reuso acidental, que a gente já conhece os efeitos, né? Então, a Atlantium consegue fazer esse descarte em corpo d'água sem geração de subprodutos da desinfecção, o que é fenomenal para o município ou para a estação de tratamento que vai captar a jusante desse ponto. Ou seja, ou falando de reuso direto na frente da membrana, ou falando de reuso indireto no canal, a Atlantium tem muita vocação para reuso. Então a gente está vendo hoje o Brasil falando em circularidade, estamos vendo o Brasil falando em sustentabilidade, tem as ODS, né, da Agenda Sustentável da ONU, especificamente a ODS 12, que fala da redução da liberação de produtos químicos no meio ambiente. Que a gente quer da água e todo mundo fica na ODS 6, né? Que é super importante e um desafio gigante para a nossa sociedade. Mas presta atenção no que fala a ODS 12 sobre liberação de químicos para o meio ambiente. Então, eu vejo muito propósito de aliar a tecnologia, a sustentabilidade, a circularidade da água e trazer um futuro aí melhor para as próximas gerações, né? Legal. Me fala uma coisa, a pessoa vai comprar um equipamento seu, ela pode ficar preocupada, será um equipamento importado, uma fábrica sensacional, mas eu vou ter assistência técnica, eu vou ter um pós-venda, como é que você está estruturado para isso? Hoje tem uma parceria muito interessante da Atlantium com a Water Hub Brasil. A Water Hub Brasil é uma empresa 100% nacional, localizada em São Paulo, aqui no bairro da Lapa. Sim. É um bairro tradicional. E toda a expertise de projeto, implantação, manutenção, venda de peças de reposição, todo acompanhamento ao cliente, hoje a Water Hub é treinada e acreditada pela Atlantium para realizar junto aos nossos clientes, que traz um pouco mais de segurança, né? A gente conhece a realidade dos equipamentos importados e foi uma das primeiras coisas que a Atlantium e a Water Hub se preocuparam em trazer para o Brasil, foi não só vender o equipamento, mas trazer a expertise, todo o suporte, desde o suporte teórico ao suporte prático, a venda de peças sobressalentes e tudo mais. Então hoje a gente tem esse hub de distribuição em São Paulo e também estamos certificando distribuidores em outras regiões do Brasil. Por exemplo, eu tenho 3 equipamentos funcionando em Espírito Santo, então a gente já tem um parceiro no Espírito Santo que vai ter o estoque de lâmpada dele, o estoque de sensores, vai ter todos os spare parts para atender aquele mercado. Temos também 4 plantas em São Paulo, e aí a Water Hub Brasil
tem o nosso armazém, nosso estoque de peças de reposição aqui na Marginal Tietê. Também ponto estratégico, fácil distribuição para a cidade inteira. Temos alguns projetos para, assim, os objetivos a curto e médio prazo estender para o sul do país e também para o Nordeste, onde a gente já percebeu que tem uma demanda muito grande por desinfecção ultravioleta, por esse tipo de serviço que a Atlantium é capaz de oferecer. Então, essa parceria resolve essa lacuna, sabe? Que é a preocupação de 150% dos meus clientes. É verdade. Pessoal, vale a pena conhecer o Paulo, Atlantium, uma empresa de excelência. Clica no bannerzinho deles aí, vocês vão ver o portfólio completo. Paulo, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, Pacheco.